Estamos de volta com o WW, que hoje estamos aqui numa força-tarefa para analisar esse confronto no Oriente Médio. Vamos lá com o Daniel Hittner, lá em Brasília, nosso diretor. Daniel, Itamaraty, Palácio do Planalto, como que eles estão observando, enxergando o conflito, estão se manifestando? Olha, Caio, mais cedo eu conversei com Celso Amorim, chefe da assessoria internacional da Presidência da República, ex-ministro das Relações Exteriores, principal conselheiro de política externa do presidente Lula. O que ele disse é que não vê nenhuma possibilidade de paz no curto prazo, de retomada de um processo consistente de paz no curto prazo, e atribuiu também o que aconteceu a uma certa... eu estou até pescando aqui exatamente. Basicamente chamou atenção para a postura do governo Benjamin Netanyahu em Israel nos últimos anos. O que disse Celso Amorim textualmente? Quando a esperança em um processo de paz desaparece, o desespero acaba prevalecendo. Isso é uma referência ao avanço nos últimos anos, à expansão dos assentamentos judaicos ali na Cisjordânia e de uma paralisia nas conversas com os palestinos em torno do processo de paz. Diz Amorim, o que aconteceu não diminui, essa paralisia no processo de paz não diminui em absolutamente nada a agressão contra Israel. Obviamente, nós vamos condenar duramente as ações contra civis. Mas é preciso levar em conta que enquanto os palestinos tinham esperança na paz, os ataques não aconteceu. Não é um fato isolado. Então ele tenta trazer um pouco dessa perspectiva histórica e tenta se escudar um pouco de que é uma acusação de que isso é uma visão do governo Lula ou do governo brasileiro ao trazer personagens, elementos como o jornal Haaretz de Israel, que segundo ele também vai na mesma linha, o ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, trabalhista, que foi primeiro-ministro entre 2006 e 2009. Agora, o que me pareceu importante ali da conversa de Amorim também é que, ao contrário do que acontece atualmente no conflito entre Rússia e Ucrânia, para o tema Israel-Palestina, o Brasil não pede licença neste momento para um papel de protagonista ali, de mediação. Diz o Celso Amorim que isso caberá primordialmente aos vizinhos neste momento, Caio. Ô, Lorival, qual que é a sua avaliação dessa posição do Celso Amorim? Bem, esse é um tema bastante delicado, né? Porque estamos no calor aí de um ataque que foi muito chocante, que teve uma forte conotação de um ataque aleatório a civis, né, que não tem ligação direta com o conflito, então tem um forte ingrediente de terrorismo, de perversidade, né, de gratuidade e assim por diante. Então, é complicado fazer essa análise nesse momento por causa das sensibilidades que estão envolvidas. Mas, não é verdade que não tenha havido terrorismo palestino nos momentos em que havia perspectivas de negociações. Ao contrário, houve momentos em que o Hamas, inclusive, e o Jihad Islâmico, os dois baseados sobretudo na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia. Eu entrevistei um recrutador de terroristas suicidas do Hamas na Cisjordânia, perto de Ramallah. Então, eles estão lá também. Não é verdade que eles não tenham feito atentados em momentos que havia perspectiva de negociação, até porque o interesse deles era romper essa perspectiva de negociação, porque eles se alimentam muito da violência, a razão de existência deles e como que eles obtêm força política é por meio da violência, da exacerbação, da falta de esperança. E aí, nesse sentido, o Celso Amorim tem razão na análise dele, no sentido de que a desilusão, a falta de esperança acaba sendo um combustível para esses movimentos. Esses movimentos existem, eles estão lá,
independentemente de mais ou menos esperança. Mas o fato de você ter jovens sem futuro, sem possibilidade de sair da sua cidade palestina para estudar, para levar adiante um curso, uma faculdade. Estou falando de jovens que eu entrevistei, que eu conheci ao longo de muitos anos e que viam, por exemplo, de suas pequenas cidades na Cisjordânia, do alto de colinas, colônias judaicas com jovens da mesma idade deles, só que judeus, com piscina, com toda a infraestrutura e que são colonos que chegavam recentemente, enquanto que esses jovens muitas vezes não têm água em casa, não podem se locomover para estudar, não têm perspectiva e estão lá há gerações, as suas famílias de palestinos. Então, tudo isso cria, sim, um ambiente que facilita o recrutamento desses jovens, o desespero, a desilusão, a falta de futuro, para esses jovens se radicalizarem. A radicalização fica mais fácil nesse ambiente. Então, essa é uma análise sociológica, não é uma análise moral, nem ética, não é uma análise que vai justificar o terrorismo, mas é uma análise que precisa ser feita e que setores da sociedade israelense fazem constantemente. Então, não é algo contra Israel, contra a sociedade israelense. Ao contrário, muita gente acredita que sem essa análise e sem a compreensão disso, não haverá nunca segurança e paz para os próprios israelenses. É interessante que a Thais Herédia tem um levantamento aí exclusivo, ela conseguiu, sobre economia na faixa de Gaza. É isso, né, Thais? Olha como são as coisas, né? Agora, em agosto, uma equipe técnica do Fundo Monetário Internacional passou pouco mais de 10 dias na Palestina, entre a Cisjordânia e Gaza, para fazer um levantamento, um mapeamento da economia. A economia de Gaza é uma economia de extrema fragilidade, né? Gaza tem algumas peculiaridades, por exemplo, a demografia. 75% da população de Gaza são de jovens de até 30 anos de idade, né? Então, as famílias têm muitos filhos, mas todos são extremamente jovens, é uma população extremamente jovem. O desemprego na Palestina, em geral, já tem uma taxa altíssima para qualquer padrão, 28% de desemprego, mas em Gaza ele chega a 50%. Gaza vive de uma pouca exportação de frutas e flores, uma economia de serviços locais com uma renda per capita baixíssima, né? A renda per capita de Israel é de 53 mil dólares, a renda per capita de Israel, sendo que a da Palestina é de 3.500 dólares, né? Então, é uma diferença para uma aproximação, para essa perspectiva sociológica, novamente aqui que o Lorival coloca, e é um país que sofreu muito com a pandemia. O desemprego em Gaza, logo depois da pandemia, ao final de 2020, bateu 80%, e não houve essa recuperação. Então, é um terreno fértil para essa radicalização e a tomada de poder do Hamas, né? Bom, gente, a gente vai fazer um último intervalo, mas fica aí, daqui a pouco a gente continua a analisar esse conflito jogando para frente. E tem uma matéria exclusiva também da CNN em Israel. Até já.